Bem, hum, boa noite, pessoal. Bem-vindo a essa aula de sódio. Vamos ver distúrbios de sódio, hipohipernatremia. Tem muita coisa, mas eu vou resumir nesse tempinho aqui para te dar ferramentas, tá? O mais importante vem aqui no início, porque o que eu quero que você entenda os conceitos. Você sabe que quando eu falo de conceitos e de princípios, é o mais importante para entender distúrbios do meio interno, tá? Se você trabalha na UTI, você tem que saber manejar distúrbio interno. Se você trabalha com qualquer paciente grave, o que é o meio interno? O que está acontecendo lá dentro, tá? Metabólicos, de eletrólitos, ácido base, ventilatório gases, isso é meio interno, você tem que saber manejar e controlar. Então, nós, como intensivista, manejamos muito o meio interno. Então, vou te dar essas ferramentas de raciocínio para que você maneje o meio interno também, tá? Então, vamos lá. Vou compartilhar aqui. Um segundo. Sumiu minha tela. Peraí. Aqui, ó. Beleza. Bom. Bem, manejo do sódio. O sódio, pessoal, é o distúrbio que mais medo dá para muitos, porque a maioria tem só na cabeça de que só errar em 1 ml hora, umas coisas ali, vai matar o paciente, vai deixar ele sequelado e tal. E não é tão assim, tá? Não é tão assim. É, mas não é. Então, a maioria tem muito medo, muita dúvida de corrigir se ela se está alto, se está baixo, de como corrigir. Então, agora você vai entender o porquê das alterações do distúrbio do sódio, tá? E o porquê corrigir devagar, porquê corrigir rápido, quando e como corrigir, tá? Primeiro, o objetivo da aula é esse, tá? Não nem vou ler. Mas vou te dar 2 casos que mais ou menos são os que chegam no teu plantão e são 2 casos que a gente vai ver, tá? Mulher de 68 anos, uso de hidroclorotiazida, confusa há 2 dias, sem déficit focal, tá? Não tem nenhum déficit motor, sódio sérico 116. O outro, um homem de 74 anos, acamado, anúncio sondanácio enteral, febre há 4 dias, sem oferta hídrica ajustada, sódio sérico 162. Clássico caso de hipohipernatremia no plantão, né? Não vou me focar em um no outro, mas eu vou te dar as ferramentas para você pensar. E sabe o que você tem que pensar primeiro? É nesses 3 conceitos aqui. Pô, que coisa difícil. Isso é para física, é para química. Não, pessoal, isso é meio interno. E porque depois vocês acabam confundindo nomenclatura, e aí fica todo um problema de interpretar nomenclatura, palavras. Por exemplo, eu falo balanço de tonicidade. Acontece um balanço de tonicidade na célula quando há uma hipernatremia crônica que me leva a ter cuidado na correção rápida. E o que é balanço de tonicidade? Como você vai saber o que é um balanço de tonicidade se você não sabe o que é tonicidade? Né? Então, vamos aprender isso primeiro, tá? Vamos aprender isso, porque daqui para frente é onde faz a diferença de você que está ouvindo, tá? Nunca mais você vai pensar igual no sódio. Nunca mais. Nunca mais, tá? Se você não sabia isso, a partir de agora você vai saber e nunca mais você vai ver o sódio do mesmo jeito, tá? Bem, são termos, tá? São termos. E esse copo aqui não está à toa porque eu vou usar daqui a pouco, tá? A osmolaridade, uma palavra que vocês escutam. Ah, como está a osmolaridade? Como está a osmolaridade? Solicita uma osmolaridade desse paciente. Primeiro, como se mede a osmolaridade? É um osmolerômetro. Um negócio que mede osmolaridade. É uma forma, tá? Você mede, e ele mede a osmolaridade de um líquido, de algum elemento ali, mede a osmolaridade, tá? Outra forma, no plasma, no nosso corpo, é o cálculo da osmolaridade. São 2 coisas diferentes. Um é o cálculo, que ocupa praticamente sódio, glicose e ureia, tem vez, tá? E outro é a medida. E é tão necessário saber isso, porque muitas vezes temos o gap de osmolaridade, que é o gap medido, que eu mando lá no laboratório medir a osmolaridade plasmática. Me dá um número,
e o gap que eu calculo. Como eu uso esses três elementos para calcular e me dá um número, se vem mais osmolar, hoje tem algum outro elemento ali que está dando um aumento da osmolaridade que eu não estou medindo, que pode ser o metanol, por exemplo. Então, esse gap aumentado da osmolaridade pode ser uma coisa ali. Então, veja que é importante saber isso. Osmolaridade é o número de partículas, e atenção que aqui vem o diferencial, de solutos contidos em um determinado solvente. E essas palavras que você vai começar a manejar. Soluto e solvente. Pessoal, soluto é tudo que você coloca em um lugar, em um líquido, em um solvente, e se dilui e produz uma osmolaridade. No caso do nosso plasma, os solutos, tá? É o sódio, a glicose, a ureia, os mais medidos, e outros. O potássio também é um soluto, só que ele está em menor quantidade, tá? Então, dentro da osmolaridade, ele quase não tem interferência, né? Mas é um soluto. É tipo, você vai fazer um miojo, e você coloca a água e coloca aquele pocinho. Bom, esse pocinho é o soluto, a água é o solvente. Então, nosso plasma, a água é o solvente, tá? Então, quanto maior quantidade de solutos eu tenho em um solvente, maior quantidade de solutos em um solvente, a osmolaridade desse conteúdo aqui, desse líquido, vai ser maior, tá? E se eu tenho menor quantidade desses solutos, a osmolaridade vai ser menor, tá? A osmolaridade vai ser menor. Esse conteúdo ali tem mais solvente, ou menos solutos. Então, tem várias formas de manifestar, Ou tem muito solvente para pouco soluto, então é menos osmolar, ou tem pouco soluto para uma quantidade de solvente, ou se vamos supor se é hiperosmolar, é muito aumentada a parte osmolaridade, é muito soluto para essa quantidade de solvente, ou reduzir o solvente. Veja agora como faz um pouco de sentido quando vamos falar de sódio. Pois sempre se ouve sódio e água. Sódio tem a ver com água. Sim, por quê? Porque o sódio é o soluto e a água é o solvente. Então, eu tenho sódio e tenho essa quantidade de solvente. E vou te simplificar aqui. Vamos supor que isso aqui é o normal. Isso aqui é o normal. Então, aqui eu estou com a osmolaridade normal, tá? Não está nem aumentada nem diminuída. Porém, por um certo motivo, tá? Por certo motivo, esse soluto diminuiu, tá? Tem que aparecer os... Então, diminuir essa quantidade de soluto, tá? E diminuir essa quantidade de soluto. Então, a osmolaridade agora é a maior quantidade de solvente para essa quantidade de soluto. É menor, tá? É bem menor. Vamos supor que aconteceu o contrário, né? Aumentou essa quantidade de soluto. Aumentou, enchia aqui, né? A minha osmolaridade aumentou. Agora pode acontecer diferente também, né? Que eu diminuo o solvente para a quantidade de soluto, osmolaridade. A que mais eu perco tempo para explicar, porque é a que faz essa diferença, a outra só complementa, tá? Então, vocês entenderam osmolaridade? É soluto e solvente. Soluto e solvente. Osmolaridade normal, né, é a quantidade X para a quantidade X de solvente. Quantidade X de soluto para a quantidade X de solvente. Se eu aumento o solvente sem aumentar o soluto, estou diluindo maior essa quantidade. Então, a osmolaridade está caindo, tá? Se eu diminuo essa quantidade de solvente, água, tiro água, por exemplo, e mantenho essa quantidade de soluto, sódio, essa osmolaridade vai aumentar. E pode acontecer que eu não mexo no solvente, eu não mexi na água, mas aumentei o soluto, a quantidade de soluto, então a osmolaridade aumenta. Ou pode ser que não mexi nessa quantidade de solvente, na água, mas diminuiu a quantidade de sódio, porque perdeu por alguma coisa. Então, diminuiu a osmolaridade. Entendendo isso? Aí vamos ao próximo. Tonicidade. Tonicidade. E é importante esse também, porque o que maneja os princípios do sódio, tá? Dos distúrbios do sódio. Todos esses três aqui. Se você não entende esses três, pessoal, esqueça. Você não vai entender distúrbio de sódio, tá? Você pode memorizar,
salsa, adrogué, qualquer fórmula ali que serve para nada, mas não vai entender de estrutura de sódio. Então, tonicidade é a capacidade, tá, que tem de movimentar a água por osmose, tá? Depende da permeabilidade da membrana, tá? Então, a água, ela se movimenta de um lado para outro da membrana, através das aquaporinas, tá? Aí vou colocar uma membrana agora aqui. Agora imagina que essa membrana aqui, pessoal, ela aqui, ela só deixa passar água, mais nada. Ela só tem permissão para deixar passar água livremente de cá para lá. Água passa, volta, água passa, passa. Mais nada. Nem sódio, nem potássio, nem glicose, nem nada. Tá? Essa água porina, né? Deixa passar a água. Tá? Então, como que essa água vai se movimentar daqui para cá através dessa membrana? Tem alguma coisa, uma bomba empurrando? Bomba de água? Não, não existe. Tá? Então, como que se movimenta a água? Através da tonicidade e a osmose. Então, a tonicidade me vai definir se um líquido é hipertônico ou hipotônico, ou normotônico, tá? Normotônico quer dizer não vai ter osmose, são iguais. A osmolaridade aqui igual, a osmolaridade aqui igual, então não há tonicidade, diferença. Agora, se há um hipertônico e um hipotônico, tonicidade, tá? Aí sim vai movimentar a água. Então, a capacidade da água se movimentar por osmose, dependendo das membranas. Isso é tonicidade. Aí vem a outra que complementa, osmose. O que é osmose? Eu me lembro, pessoal, minha prova de fisiologia definindo osmose, tá? Transporte da água de uma solução menos concentrada, ou seja, hipotônica, né? Aprendemos o que era tonicidade, né? Uma mais concentrada, hipertônica. Parece raro, né? Mas vou te explicar aqui, ó. Atenção ao copo de água. Né? Então, a gente falou que osmolaridade, né? Osmolaridade plasmática, tem a ver com a concentração, a quantidade de soluto em um solvente. Ela pode ser hipo ou hiperosmolar, tá? Se tem maior concentração de solutos, como o sódio, na água, é mais hiperosmolar, né? Se tem menos concentração, é hipoosmolar, né? Isso é quase igual na tonicidade. Se há maior concentração de solutos em uma solução, em um solvente, ela é hipertônica. Se há menos concentração, ela é hipotônica. Agora, atenção ali, que agora vai fazer a diferença e você vai entender o porquê dos distúrbios do sódio tem a ver com água, tá? E osmose. Então, essa membrana aqui, deixa passar só água, tá? Só água. Tudo bem? Certo? Só água. Mais nada. Então, desse lado aqui, eu vou concentrar sódio. Então, eu vou concentrar sódio. Vou fazer uma concentração grande de sódio aqui. Sódio. Do outro lado aqui, não tem sódio. Por quê? Porque não deixa essa membrana passar sódio. Só deixou de um lado. Então, do lado que eu tenho sódio, vamos ver se vocês estão atentos. Esse lado que tem sódio é hipotônico? Não, né? É hipertônico, porque tem muito soluto para o pouco solvente comparado ao do outro. Então, essa parte aqui é mais Opa, peraí, eu estou conseguindo escrever aqui. Nossa, não está. Vou escrever desse lado aqui. Parece minha caneta. Vamos ver. Essa parte aqui é hipertônica, tá? Essa parte aqui tem aumento da osmolaridade. Osmolaridade aumentada, tá? Aqui é hipotônica e osmolaridade diminuída. Por quê? Porque eu não tenho solutos, tá? Mesmo se eu tivesse um, é menos quantidade, tá? Para onde que vai a água? Desses dois lados. Para onde? Acabei de falar, né? Acabei de falar ali, osmose é o transporte da água, tá? E como que ela se transporta?
Como se transporta? De uma solução menos concentrada, ou seja, essa aqui, mais concentrada, ou seja, essa aqui. Então, nesse copo de água, que tem uma membrana que só deixa passar água, de um lado tem uma solução bem mais concentrada, com mais quantidade de soluto, da outra tem uma solução menos concentrada, com menos quantidade de soluto, ou seja, hipotônica, ou seja, hipertônica, ou seja, hipoosmolar, ou seja, hiperosmolar, e através da ósmose, que é a capacidade que a água tem de se movimentar de um lugar hipotônico para um lugar hipertônico, a água aqui vai fazer exatamente o que ela vai fazer, porque é física e ela não sabe fazer outra coisa. Vai se movimentar daqui para cá. Por quê? Porque é livre, ela passa e isso. Então, daqui vai diminuir, e aqui vai aumentar. Então, se movimentou de um lado para o outro. Essa é a membrana celular. Membrana celular tem alfaporina, né? E os solutos, eles não passam livremente de um lado para o outro, à exceção da ureia. A ureia, ela se transporta de um lado para o outro. Por isso nós falamos que a ureia, ela é osmolar, mas não é osmoticamente ativa, tá? Porque se a gente reemplaçasse esse sódio aqui por ureia, né? Ureia. Vamos pôr só um daqui, deu só outro lado, ela ia ser movimentada para aqui, para lá, tranquilamente, ia passar a membrana. Então, ela não tem capacidade osmótica de formar um líquido hipertônico, a ureia. Agora, a glicose, sim. Por quê? Porque ela não se transporta livremente. Ela usa os transportadores GLU, para entrar na célula, tá? Então, ela sim se junta mais de um lado que do outro da membrana. Isso aqui é muito importante para você entender sódio. E eu não entendo porque vocês vão lá achar aprender uma fórmula sem aprender isso que é a base do distúrbio de sódio, tá? Quero ver se vocês entenderam. Se entenderam, manda um joinha aí. Entendi, beleza. Ou fala aqui, entendi, ou escreve ali. Não, entendi. Porque senão eu explico de novo. Porque é muito importante que você entenda isso. Tá? Faço um resuminho, né? Faço um resuminho aqui e passo já para o resto. Porque se você não entende isso, de nada serve eu falar de sódio. Porque isso aqui é a base, tá? Então, osmolaridade é a quantidade de soluto em um solvente. Soluto é glicose, sódio, ureia, todos os componentes dentro de um solvente que é a água. O nosso plasma é água e tem vários solutos lá, tá? Não estamos falando de pressão colidoosmótica, que é as proteínas, isso é outra coisa, tá? Mas é soluto e solventes, tá? Quanto maior quantidade de soluto em um solvente, ele é mais hipertônico, é a tonicidade, tá? Quando menos a quantidade de soluto num solvente, na água, é mais hipotônico, ou vice-versa, vamos aumentar a quantidade de solvente, vai ser hipotônico, vamos diminuir a quantidade de solvente, vai ser hipertônico, tá? E a ósmose é a capacidade que a água, a molécula de água tem de um lugar menos osmótico, né? Hipotônico, lugar hipertônico. Então, se a molécula de água está aqui, desse lado aqui, o que é um lugar com poucos solutos, é hipotônico. Do outro lado da membrana, há uma hipernatremia ferrada, tá? Eu vou ir para lá, porque minha física como molécula de água me diz que eu tenho que me mover de um lugar menos hipotônico para um hipertônico. Eu não vou entrar em detalhes da física, de como que a molécula de sódio é hidratada, como puxa e tal, não, porque aí já é muita coisa, eu vou arrebentar a tua cabeça de conhecimento, tá? Mas isso é importante que você entenda, tá? A molécula de água se muda de um lugar hipotônico para hipertônico. E agora vamos levar isso para os distúrbios de sódio, tá? Porque se eu mexo no plasma uma hipernatremia, quer dizer que no plasma, fora da minha célula, fora daquela membrana,
estou com um aumento da tonicidade. Então, nesse momento, eu tenho que saber que da minha célula eu estou puxando água. Então, estou chupando água da célula, estou desidratando a coitada, tá? Agora, se do meu lado, aqui, diminuiu a osmolaridade do plasma, porque tem uma hiponatremia, eu estou sabendo a lei da física da água, eu sei que ela vai se movimentar para um lado mais hipertônico. Então, provavelmente está entrando naquela célula lá, né? Está indo para lá. Se isso é crônico e faz tempo ali a célula encheu gordinha, eu puxo rapidamente, né, essa água ali, através de que se formou um balanço de tonicidade, ou bicho, as coisas que eu estou falando, né? De outros elementos, outros solutos ali, que me deu tempo de formar um balanceamento da tonicidade da célula, porque foi crônico, demorou em fazer uma hiponatremia. Então, nesse tempo, outros solutos se quedaram aí perto da membrana e balanceou a tonicidade. Aí vou lá, corrijo, pum, arrasto a água, levo membrana, levo mielina e fiz uma mielonice pontinha, tá? Ok, cai, né? Mas aí, agora você entende esses conceitos, né? O resto dos conceitos, poderia acabar a aula aqui, porque serve para nada, tá? Se você entendendo esses conceitos, você entendendo se é crônica, se é aguda, você entendendo que outros elementos também movimentam a osmolaridade, putz, você já corrigiu o sódio. Mas vamos lá, tá? Veja aqui, ó, mais copos de água, para te explicar o que eu estava te explicando. Essa é a quantidade de soluto e nessa quantidade de solvente, seria o normal, tá? O normal. Agora, veja como aumentou o solvente para a mesma quantidade de soluto. Então, essa solução vai ser hipotônica, né? Vai ser hipotônica, né? Aqui, veja como a mesma quantidade de soluto diminuiu a quantidade de solvente. Então, aqui vai ser hipertônica. Impressionante. E aqui, a mesma quantidade de solvente, só que aumentei a quantidade de soluto, né? Então, essa solução vai ser hipertônica, mas veja que agora veio de fora a quantidade de soluto, aumentou por alguma coisa, ou intoxicação, ou iatrogenia, e aí você vai aprender que a maioria das hipernatremias iatrogênicas, né? Ou porque eu não bebi água, tá? Ou porque não passou água, né? Porque se não corrige sozinho, ou por alguma coisa que foi induzida lá, por exemplo, o famoso bicarbonato de sódio. Que tem sódio, e muitos pensam que não, e acaba fazendo uma hipernatremia. Como corrige o meu corpo? Atenção que esses são os últimos slides de desenhinhos, depois vou pondo mais desenhinhos, depois eu vou um pouquinho de letras, que eu não gosto muito, mas beleza. Como que corrige o corpo, o balança e movimenta líquido para dentro e para fora, tá? Injeta, a gente não absorve do ar, tá? Não temos raiz, né? Não somos árvore, então só bebemos água. Cadê minha aguinha? Aqui, ó. Já me deu sede, tanto falar. Já tive meu mecanismo de sede, que eu vou te ensinar, né? E pum, água. Como que eu perco? Pelo suor, pelo intestino, né? Que são perdas osmóticas. O que quer dizer? Ele não regula se você perde eletrólito, ou está perdendo muito sódio pela pele, perde mais. Veja um poro ali para. Não, o intestino também não. O intestino solta lá água, sódio, eletrólitos, e ele não tem a capacidade de pensar e falar assim, graças a Deus que a gente tem rim, e ele sim, ele diz, opa, não, na osmolaridade aqui, está me falando que estava perdendo muito sódio, então vou reter. Não, tem que perder, e assim, aí ele se controla. É o único que tem a capacidade de controlar os solutos e o solvente a ser perdido, tá? Ele se mede assim, aumentou, aqui tem um estímulo de vários receptores, aumentou os líquidos, tem que perder mais. Tem que reter soluto, tem que eliminar soluto, ao menos que existam distúrbios, né, que podemos ver, como síndrome de insuficiência de hormônio antidiurético, coisas assim, tá? Mas beleza, você entendeu como se maneja? Só esses três ali. Só bebemos, né, e o rim controla ali o que perde ou não, né? O resto é perda osmótica. Se você tem uma diarreia e continua,
Aí não tem como medir, não tem como você pensar e falar, não, eu quero uma diarreia com menos sódio. Não, aí ela vai perder o que tenha que perder, o mesmo suor, tá? Por isso é importante depois a reposição do que você vai repor nesse tipo de paciente. E veja como muda tudo, tá? E isso eu gosto de falar, que quando você fala de sódio, fala de água. E por quê? Por aquilo que eu te expliquei. E deixa eu te mostrar uma exemplificação. A água, pessoal, a água segue o sódio como a sombra segue o homem. Isso falava o doutor Navarro, meu professor de fisiopatologia, grande mestre que me fez amar a fisiopatologia, tá? A água segue o sódio como a sombra segue o homem. Então, não importa para onde o sódio vai, a água vai lá atrás. Tá? Se eu aumento uma concentração, faço uma concentração, uma festa de sódio daquele lado, a água vai para lá, porque tem mais sódio. Tá? Então, isso vai ser sempre assim. Né? Hipernatremia sempre vai ser um distúrbio de água e raramente sobrecarga de sódio. Isso vamos ver depois, não vou entrar. Então, dois eixos que você vai ter que entender que existem dois controles que vão controlar, vai ter um equilíbrio constante no nosso corpo. Um eixo é da osmolaridade. Você lembra o que era, vou mudar aqui, o que era osmolaridade? Lembra? Né? Tenho que voltar aqui nos conceitos. Você faz um print, escreve, aí você tem essa colinha cada vez que eu falei isso, tá? Você pode ter uma colinha ali. O número de partículas em um solvente, o número de solutos em um solvente, tá? Tonicidade é a capacidade de movimentar a água através de ósmose. E ósmose é a capacidade que a água tem de ir de um lugar hipotônico para um lugar hipertônico, beleza? Então, vamos lá. E o eixo da osmolaridade. O que quer dizer? Então, osmorreceptores, eles vão sensar uma mudança de osmolaridade, vão ativar a liberação ou não de ADH, hormônio antidiurético. Se há um aumento de osmolaridade, que quer dizer, aumentou a quantidade de soluto no solvente, ou eu perdi solvente, em relação ao meu soluto, eu perdi mais água que sódio, vou ser mais claro, tá? Vai aumentar o ADH. Por que diz o ADH? Estou perdendo muito solvente, preciso reter água para diluir esse soluto, que é o sódio que está aumentando, tá? E acontece o mesmo se fosse o contrário, né? Se diminui a osmolaridade, que está aumentando a quantidade de solvente para a quantidade de soluto. Pessoal, até agora eu nem falei de quantidade de sódio, de medir água corporal total, falei nada. Veja como é importante saber isso. Então, aumentou a quantidade de solvente, mesma quantidade de soluto, diminuiu a osmolaridade, sem importar quanto que é o sódio corporal total. E aí, a osmolaridade ativou o osmorreceptor e falou, não, tem que eliminar solvente, para deixar ele melhor. Tá? Então, diminui o hormônio antidiurético. Antidiurese, retenção de água, ou o contrário. E também temos o eixo da volemia, que são baroreceptores, né? Isso está muito relacionado com a insuficiência cardíaca, com tudo isso, né? Eixo renina-angiotensina-aldosterona, onde eu ativo esses baroreceptores por aumento da volemia, tá? E me leva ou a eliminar ou a absorver água. E como que eu absorvo água? Eu já falei que eu posso reter, claro, através da osmose, e agora o meu corpo diz, não, tem que pôr água para dentro, meu amigo, tá? Tem que pôr porque os vasoreceptores sensaram que está com pouca volemia. Me dá sede, né? E esse é um mecanismo de defesa. E veja que interessante que a maioria dos pacientes que você vê hipernatrêmicos são ou paciente sedado ventilação mecânica, que tem sede, mas não consegue expressar, idosos muito graves, com danação enteral, que tem sede e não consegue expressar, pacientes neurocríticos, sequelados, com AVC e tal, que tem sede e não pode expressar. Estão morrendo de sede e não tem água. O mecanismo está ativo, mas não tem como corrigir, porque não tem como tomar água. E aí adquire água. São dois mecanismos de equilíbrio, tá bom? Aqui está, como está em uma das aulas lá de hipernatremia, os dois eixos, importante, como eles trabalham, tanto os osmorreceptores,
onde que eles estão, onde que eles vão trabalhar, tá? E como vão controlar o fluxo da urina e como o outro de vários receptores, né, através do déficit hídrico, osmolaridade extracelular, secreção ADH, ADH no plasma, permeabilidade na absorção da aquaporinas, tá? Reabsorção de água ou eliminar água, né? Então, todos esses dois movimentos ali para controlar o solvente, que é a água, né? Que desliga ou liga ao ADH. Isso é um pouco de teoria, tá? Você quer fazer um print, né? Porque isso pode ser prova de residência. O que me aumenta ADH? A osmolaridade aumentada, você vai pensar, ADH antidiurético, né? Antiperda de solvente. Aumentar a quantidade de solvente. Então, tá perdendo solvente, tem o que deixar que ele não perca solvente. Antidiurético, antidiurese, tá? Cortar a diurese, para aumentar a diurese dentro, né? Então, se há uma osmolaridade aumentada, é porque aumentou muito soluto. Então, tenho do pouco solvente. Então, preciso ADH antidiurético para aumentar o solvente. Como faz tudo sentido agora, né? A perda do volume sanguíneo, a pressão sanguínea também, né? Através de vários receptores, náusea, hipóxia, fármacos como morfina, nicotina, ciclofosfamida, tem outro fármaco também, tá? Veja que é importante esses fármacos para você ver se teu paciente está urinando ou não e não está com esses medicamentos, né? Reduz a excreção de ADH. Osmolaridade plasmática diminuída, né? Tenho pouco soluto para muito solvente. Então, tenho que pôr solvente para fora, né? Tenho que pôr solvente para fora. Então, o que faz a ADH? Diminuída e mais diurese para diminuir essa quantidade de solvente e restaurar a osmolaridade. Aumenta o volume sanguíneo, né? Vários receptores, o mesmo, quase toda a mesma. Fármacos, por exemplo, álcool, clomidina, haloperidol, qualquer bloqueador dopaminérgico, é importante também saber isso, né? Agora, assim, meio rápido, eu vou te passar esses dois conceitos, hipo e hipernatremia, mas é praticamente o que você já sabe, não é? Sim, dá um joinha ali, você sabe, né? O que é o hormônio antidiurético, tudo isso, né? Sim? A osmolaridade, tonicidade, tá. Beleza. Definição e classificação. Isso é teoria, tá? Uma hiponatremia significa um sódio abaixo de 135, tá? Vamos supor que eu não mexi no solvente, né? A água daquele copo estava igual, tá? Estava igual, né? A água estava igual. Eu não mexia nesse solvente, mas eu perdi sódio através de alguma coisa. Eu vou te simplificar, por exemplo, como pode ser, porque pode se dar duas coisas com a mesma patologia. Eu estou com uma diarreia, o meu paciente está com uma diarreia e perdeu água e sódio. Água e sódio. Então, tive diminuição volêmica, ativei a ADH, começo a tentar diminuir a perda de solvente, mas teve perda também de sódio, mas sempre tem maior perda de água do que sódio, tá? Aí eu faço uma reposição só de água, tá? Por quê? Porque é só água livre, né? Água. Então, eu perdi os dois, e tá, beleza, tá? Aí ficou, tudo bem. Agora eu só faço reposição de água. O que vai acontecer? Aumentei a quantidade de solvente e não aumentei o soluto. Então, uma hiponatremia. Normalmente, esses pacientes fazem isso, com diarreia e bota água e chega hiponatrêmico. Agora, vamos supor que meu paciente é um idoso que não pode tomar água, não tem como falar hoje, está sequelado, algum AVC, alguma coisa, ele não fala, eu estou com sede. Estava com diarreia, e ele morrendo de sede, tendo sede, mas ninguém fala, não dava água. E ele perdeu água, que sempre perde em quantidade, e perdeu soluto. Mas a perda de água não foi reposta e perdeu a quantidade ali que me fez uma hipernatremia, porque a concentração entre solvente e soluto ficou desproporcional. Deixa a mesma doença, diferentes tipos de reação, pode me dar efeito diferente, né? Então,
um sódio sérico abaixo, muitos medem a gravidade aqui pela concentração, claro, tudo bem, mas, pessoal, atenção a isso aqui. O número isolado não define a presa e a gravidade. O que define a gravidade de uma hiponatremia é sintoma neurológico e tempo de instalação, tá? Se eu tenho uma hiponatremia de 122 com meu paciente convulsionando, essa é uma hipernatremia muito grave do que uma hiponatremia de 119 e meu paciente, ok, e tá ali, e é crônica, tá bem, beleza. Então, a gravidade não está definida muito pela concentração sérica do soluto, no caso do sódio, e sim pelos sintomas. Então, sempre quando falamos lá na comunidade, perguntamos sintomas. O paciente chegou convulsionando, sódio de 111. Só tira da gravidade, esse paciente vai morrer. Então, tira da gravidade esse paciente, leva um sódio ali fora da gravidade, 100 ml a 3 vezes de NaCl 3%, até tirar da gravidade, faz, melhorou, faz, não melhorou, faz, não melhorou, porque senão esse paciente vai morrer, tá? Depois se preocupa na correção, etc. Mas se está com um quadro neurológico, está com uma alteração grave, uma arritmia, que pode acontecer também, esse paciente tem que sair da gravidade. Também vamos definir ela pelo tempo, aguda ou crônica, menos de 48 horas ou mais de 48 horas. Se eu tenho dúvidas se é aguda ou crônica, ela é crônica. Pronto? Tá? Isso não há, ninguém vai te criticar por isso. Não tem dúvida. Não há uma clareza da história e tal, crônica. Beleza? Por volemia também posso classificar ela. E atenção, porque isso pode te confundir, porque a hipernatremia também classificamos pela volemia, e não é quase o mesmo. Mas, para eu não te confundir, quando eu classifico uma hiponatremia ou uma hipernatremia pela volemia, tem a ver com volemia mesmo, com um solvente, com água. Onde que está a água, tá? Se está em pouca quantidade, se está normal distribuída, ou se está aumentada, né? E aqui, pessoal, quando uma hiponatremia hipovolêmica, hiponatremia, é porque teve perda de solvente e soluto, os dois. Então, no meu corpo, a parte circulante ativa de líquidos, tá? Tá diminuída, né? Então, diuréticos, nefropatia perdedora de sal, que perde sal e perde o solvente também, a água, hiponatremia do maratonista, síndrome perdedora, neurológica perdedora de sal, euvolêmica, aí tem a maioria, tá? A polidipsia, algumas drogas, síndrome de CIADA, né? Também. Hipervolêmica provavelmente é a que você mais vai ver em paciente com insuficiência cardíaca e insuficiência hepática. Por quê? Porque há um aumento do soluto, mas também há um aumento do solvente, muito. Esse paciente não diminuiu o soluto, ele manteve a quantidade de soluto, aumentou, mas aumentou em supremacia a quantidade de solvente, então está hipervolêmico. Está demasiado, está com ascites, normalmente são esse tipo de paciente, insuficiência hepática, insuficiência cardíaca, doença renal crônica, algum tipo de injúria renal aguda também, então esse tipo de algo. Então aí é importante que você saiba qual que é o problema da volemia nesse paciente, você só olhando muitas vezes, você vai classificar, não, pode estar desidratado, era diarreia. Então, hipovolêmica, provavelmente, eu preciso repor, além da água, o soluto, né? O soluto nesse paciente teve diarreia, ou pro soro fisiológico, acrescentar outros eletrólitos se precisa, concentrar um pouco o sódio, em vez de 0,9%, 1,5%, 3%, dependendo do caso, mas preciso água e soluto. Se é hipervolêmica, quer dizer que está sobrando água. Então, muitas vezes é só restringir a água, que ele não beba água, que não entre água, e tirar a água, usar furosemida. Veja que as correções não sempre são a mesma, não é só socar sódio. Não, porque esse paciente que está hipervolêmico já está com excesso de sódio. É um paciente com insuficiência cardíaca,
hipervolêmico com um sódio de 125, você pôr sódio a 3%, você está aumentando ainda a quantidade de sódio, mais a absorção de água, piorando ali todo o sistema, né? Então, esse paciente precisa parar com a ingesta de água, parar com o aporte de água livre e tirar a água solvente, beleza? Antes de tratar, exclua também as falsas hiponatremia, como pseudo, aumento de triglicéridos e colesterol, por exemplo, a mais comum, por hiperglicemia. Sempre fazemos aquele calculinho lá, pessoal. Você vai fazer assim. Se você tem uma glicemia de 500, você vai somar 1,6 para cada 100 acima do normal, né? Acima de 100. Né? Então, aqui tenho 100 seria o normal, 200, 300, 400, 500. Tenho 4, né? Acima, 4 acima de 100, né? Então, vai ser 12, 24, 40, 64, né? Então, eu vou somar 6,4 ao meu sódio. Eu tinha um sódio de 128, né? Vou somar 6,4. Então, meu sódio não é 128 nessa glicemia, né? 6 vezes 4, 6,4. Eu acho que eu estou fazendo esse cálculo bem de cabeça, né? 128, 29, 30, 31, 32, 33, 34,4. Então, vai ser 134,4. Veja, não é uma hiponatremia grave ali, é de boa, não precisa corrigir, né? Então, são causas de pseudo-hiponatremia que você precisa calcular, né? Porque lembra que, além do sódio, existem outros componentes que são osmoticamente ativos, que é a glicemia, é aquilo que eu te expliquei no início, né? É importante isso. Como tratar a hiponatremia? Primeiro, duas perguntas. É grave? Tem um sinal de gravidade? Se é abaixo de 120, você já vai ligar o alerta, tá? Você vai ligar o alerta, vai ficar ali. É grave, meu paciente está como? Está convulsionando? Está rebaixado? Alguma coisa está alterado, confuso? Alguma coisa? Então é grave, beleza? Não. É 120, o paciente bem, tá outra coisa, foi um machado muitas vezes, essa hiponatremia. Então, de boa. E aguda ou crônica? Não, é uma instalação normalmente aguda com 120 é grave, pessoal, não tem erro. Agora, crônica, 120 pode estar de boa o paciente, né? Tenho dúvida? É crônica, tá? Sempre 48 horas aí, mais ou menos. Mas tenho dúvida? Crônica. Essas duas perguntas vai definir o que eu vou fazer, a velocidade, a ação de correção dessa coisa, tá? Tudo vai ser a consequência depois disso, né? Então, crônica assintomática não é uma urgência. Não significa que eu vou mandar para casa o paciente com um sódio de 118, tá? Mas não preciso, assim, me desesperar se é crônica e o paciente está ok, tá? Eu preciso ver se é hipervolêmica, se é insuficiência cardíaca, eu preciso restringir água, aumentar os diuréticos, por exemplo, a furosemida, tá? Então, essas coisas, né? Agora, tratamento. Toda hiponatremia você vai restringir água, tá? Não adianta, se você está hiponatrêmico, mandar mais água livre, ou seja, mais solvente, contraproducente, tá? E revisar ou restringir alguns medicamentos, né? Que pode acontecer, paciente no UTI, no uso de vasopressina, pessoal, atenção a isso também, tá? Porque o ritmo diurético muda com a vasopressina, explico isso na aula de vasopressina, tá? E posso usar também diuréticos como a furosemida, tá? Ainda mais se é hipervolêmico. Se é hipovolêmico porque estava desidratado, diarreia, não. Agora, se é uma insuficiência cardíaca com cirrótico, sim, né? E o sódio, 3%. Ainda mais se é euvolêmica, tá? Ou se é hipovolêmica, ou se é grave, né? E aguda e grave, né? Isso é importante. Como preparo o sódio 3%? Várias formas. Essa aqui, receita A, soro fisiológico 890 ml, mais NaCl 20%, 110 ml.
Ou uma receita B, água destilada ou glicose 5%. Ainda mais se o paciente vai ficar em jejum, alguma coisa, pode sair esse, né? Glicose 5%. Por que glicose? Porque glicose acaba sendo água livre também, tá? 850 ml mais NaCl 150 ml, tá? Outra forma também, soro NaCl 20%, 200 miligramas por ml, né? É o que eu estou usando lá. Mas uma forma muito fácil, pessoal, e sempre falamos lá dentro da comunidade, é essa aqui. Paciente com hiponatremia aguda e grave, convulsionando, ou algum quadro ali grave, né? Confuso, mal-estar, etc. E era uma hiponatremia aguda, eu tenho que tirar dessa gravidade. Como que eu preparo, então? Um sódio de 2,9%, 2,8% e tanto, 2,9%, que é quase 3%. A forma mais fácil de preparar é 90 ml de soro fisiológico, 0,9%, mais 10 ml de NaCl, 20%. E passo isso no paciente abertinho, pessoal. Por quê? Porque tenho que tirar ele da gravidade. E tipo fazer atropina numa bradicardia, tipo fazer gluconato de cálcio na hipercalemia. Então, ele tem que passar. Passou, reavalio. Está melhor. Não, parou de convulsionar. Tudo bem. Não passou, posso repetir uma e outra vez, tá? Até tirar ele da gravidade. Hiponatremia euvolêmica ou hipovolêmica, onde meu paciente tem sinais de gravidade, tá? Depois a volemia, você vai repor de acordo com a volemia, tá? Soro fisiológico utiliza, né? Não usa glicosado para repor uma glicosado sozinho, né? Em uma hiponatremia hipovolêmica, tá? E monitora. Qual é a importância disso? Muito me falavam assim, qual fórmula usar? Pessoal, atenção a isso aqui, que esse detalhe não é só para o sódio, é para todo eletrólito, tá bom? Atenção a isso. Atenção. Olhe aqui na tela. Você vai fazer o que chamamos curva, né? Você pode fazer um cálculo. Droguês, salsa e XY, que eu detesto isso, né? Como que monitoramos da forma correta a reposição de eletrólitos? Controlando. Se é muito grave, de hora em hora. Se já está mais estável, de 2 em 2, ou 4 em 4. Por quê? Porque vamos supor que aqui é a concentração de sódio e aqui é o tempo, né? O tempo. Então, você tem um sódio aqui. Aqui era 120, né? Ele partiu aqui. Daqui uma hora, você viu que ele estava aqui, em 121. Em 2 horas, você viu que ele estava em 121 e ponto tanto. Então, você vai acompanhando essa curva de sódio para fazer o tipo de reposição e ajustando a bomba. Vamos supor que você estava aqui em 120, né? Saiu, e daí uma hora ele foi para 125. Opa, está aumentando muito. Diminui essa bomba de infusão, porque está aumentando muito. Aí você mede em uma hora. Aumentou a 125, 126. Está indo no ritmo, mais ou menos. Por medida aqui, 4 horas. Foi para 127. Beleza, está indo no ritmo que eu quero. E assim, você vai acompanhando, ajustando, aumentando, diminuindo, ajustando diurético, ajustando água e tal. Se fosse hipernatremia, exatamente o mesmo. Se fosse uma reposição de um outro eletrólito, então você tem que acompanhar isso também, né? É a curva. Você vai ajustar e pôr a curva da reposição. É a melhor forma de você repor eletrólitos e ajustar o sódio, tá bom? Isso não, já falamos disso. Hipernatremia. Essa vai ser mais rápida porque eu já te falei tudo na hiponatremia, tá? O mesmo, né? O sódio acima de 145, você já considera que é hipernatremia. Então, se eu tenho uma hipernatremia, lembra que aqui estava a membraninha, quer dizer que aqui aumentou a quantidade de sódio, né? Aumentou a quantidade de sódio em relação dentro da membrana. Então, esse lado aqui, a osmolaridade aumentou. Então, a tonicidade também aumentou. Então, esse espaço aqui, esse lado aqui, no plasma, é mais hipertônico. E se ele é hipertônico, a água ela vai obedecer à lei. Eu tenho que ir para o lugar mais hipertônico. Estou num lugar hipotônico, que é aqui dentro da célula, então vou para lá, a água, né? H2O
vai para lá. Por quê? Por isso. Então, vamos ter um movimento de água. Então, que dentro da célula, você tem que imaginar que o neurônio está sendo puxado, né? Água. Se do meu lado o plasma está hipertônico, o neurônio está sendo puxado. Na hiponatremia é o contrário. Dentro da célula estaria mais hipertônico e a água está indo para lá. Então, está edemaciando, né? Edemaciando. Então, sódio sérico, né? Sempre vai ser um distúrbio de água. E atenção a esse detalhe aqui, a ver, coloquei mais na frente. Sempre vai ser, sempre hipertônica. Sempre. Não existe hipernatremia hipotônica. Não existe. Se está aumento de soluto no solvente, é hipertônico, sempre. E sempre, pessoal, assim, 99,8, talvez, 9, não sei. Estou fazendo observacional na minha cabeça, é iatrogênico. O que quer dizer? É induzida a hipernatremia. Ou é um paciente que não está bebendo porque está sedado, ou é neurológico, um idoso, uma criança, alguma coisa, tá? Sempre vai ser um distúrbio de água e sempre associado à restrição de água, tá? Se você está ok, não importa o que acontecer, se está perdendo sódio ou ingeriu uma bala de sódio, 1 quilo de sal, e tua sede está ok, você vai beber água. Você comeu um hambúrguer e estava salgado pra caramba, né? E te aumentou a composição de soluto no plasma, ativou aquele mecanismo que a gente viu no início, né? Puxou a osmolaridade aumenta, liberou a ADH, aumentou os vasoreceptores, tá? Mecanismo de sede, aguinha para dentro, né? Aguinha porque tem que aumentar o solvente em relação ao soluto. Se a sede está ok, dificilmente você tem uma hipernatremia, tá? Dificilmente. Logo, a hipernatremia sustentada significa que a sede falhou, né? Ou a pessoa não podia se manifestar que tinha sede, tá? Ou que o acesso à água também falhou, né? Então, atenção a isso, né? Etiologia da hipernatremia, lembram que na hiponatremia a gente viu também, hipervolêmica é exatamente o mesmo, só que, agora estamos falando de com muito soluto, né? Com muito soluto, né? Não teve uma perda do soluto. Agora, quando eu falo ou hipervolêmica, me refiro à quantidade de volemia. Por isso, a que mais confunde vocês é a hipernatremia hipervolêmica. Porque, pô, como que então pode ser que eu tenha aumento de soluto e aumento de volume? Né? Por quê? Porque há uma sobrecarga de sódio, uma sobrecarga de sódio, que me leva a uma sobrecarga de volume. Aquele paciente que é renal, alguma coisa, ou hipertenso e come a comida salgada mesmo, né? E acaba acumulando volume. Isso acontece também. E aí, hipovolêmica, onde perde mais água do que sódio, né? Perde mais água que sódio, né? Então, perde a quantidade de solvente e mantém o soluto, perde renais, diurético, ou extrarrenais, por exemplo, uma diarreia, um suor, alguma coisa, né? Sem reposição de água. Vamos supor um paciente uma pessoa que corre uma maratona, perde pelo suor e tudo a água, né? Também perde soluto, mas sempre é maior a perda de solvente de água e não repõe, né? Você vai fazer uma hipernatremia. E sempre é iatrogênica. Coloquei esse grande ali, pois sempre está relacionado, pessoal. Ou é sedado e não tem como falar que tem sede, né? Atenção a isso. Ou é o paciente com sonda nasoenteral, que tem perdas ali de maior de líquidos, ou sonda nasogástrica aberta, muitas vezes, atenção. Idoso neurológico grave, criança, né? Esse tipo de paciente. Perdas sempre hipotônica, e não compensadas, pele, grande queimado, pessoal, atenção, grande queimado, por isso que repõe líquidos e solutos e solventes, tá? E água e com eletrólito, porque há uma perda, pelo trato gastrointestinal, que é naquele detalhe lá, e na urina é o único que tem a capacidade de concentrar, de absorver soluto, de eliminar solvente ou de absorver solvente e eliminar solutos, né? No caso da hipernatremia, ele o que vai fazer? Falar, ops,
aumentando a osmolaridade, tenho que reter o solvente. Então, a urina vai ser mais concentrada, por quê? Porque não está urinando, quer reter a água, né? Diabetes insípido central, isso é um detalhe aqui. Sabe por que coloquei esse cérebro ali? Porque isso é confuso aqui, muita coisa. Eu vou te mostrar dessa forma aqui, né? Como que é se é um osmótica ou um diabetes insípido, né? Sempre fica essa dúvida, tá? Como que eu vou fazer? Meu paciente está com poliúria, né? Está perdendo água, está hipernatrêmico, tá? Tudo bem. Vou ver a osmolaridade, medir a osmolaridade, não calcular, tá? Medir. Ela está menos de 300, é diabetes insípido. Está mais de 600, é diurese osmótica, tá? Na osmolaridade na urina, né? Então, menos de 300, é diabetes insípido. Mais de 600, diurese osmótica. Está entre 300 e 600, que pode acontecer. O que eu vou fazer? Urina de 24 horas. E aí vai ter. Se é mais de 1.000 miliosmol por dia, é diurese osmótica. Se é menos de 900 miliosmol por dia, é diabetes insípido. Veja que fase que ficou. Atenção a esse quadrinho, faz um print, quem é da comunidade está nos slides lá, está nas aulas, tá? Porque é assim que calculamos. O meu paciente está hipernatrêmico e poliúrico. Ou é um diabetes insípido, ou é diurese osmótica. Não, veja todo esse sistema aqui. E agora outro aqui, teste da desmopressina. Outra vez meu cérebro arrebenta de ver essas imagens assim, de slide. Mas vou te explicar aqui com desenho. Eu gosto de desenho. Então, vamos fazer o teste de desmopressina, tá? 10 microgramas intranasal ou 4 microgramas subcutânea ou endovenosa, tá? E respondi, meu paciente respondeu, começou a melhorar a hipernatremia, tá? Parou essa poliúria, tudo bem, é central. Não respondi, é nefrogênica. É nefrogênico, o problema está lá, não importa o que você estimule, o rim está todo ferrado e está perdendo água, tá? Isso seria. E tratamento por volemia, se é uma hipernatremia hipovolêmica, manda lá soro fisiológico, rim latato, repõe eletrólitos. O sódio tem que ser reposto também. Então, soro fisiológico, só repor, né? Pode repor e aí vai vendo. Pede um sódio aí 2 horas, 3 horas, e vendo como melhora esse sódio, se está descendo ou não. 4 horas, 6 horas e tal. E hipervolêmico, glicemia ou água livre, tá? Glicose 5% ou água livre também, por sonda, se ele consegue ou bebe, libera água para o paciente, aumenta a água, nos dois, em todos. Mas depende do paciente, se ele está consciente, se ele não está, se tem o trato gastrointestinal livre ou não, tá? O volêmico pode usar hidroclorotiazida ou amilorida também para corrigir, né? Beleza? Se é nefrogênico, e meu paciente está com essa perda ali de diurese, de solvente, tá? Uma coisa aqui que eu ia falar da correção da hipernatremia, pessoal, que era... Já vai vir, não me lembro o que é. Déficit de água livre, como que eu calculo a quantidade de líquido que meu paciente está precisando? É importante também calcular, tá? É importante também calcular para que você não soque também qualquer quantidade de água livre, tá? Déficit de água livre é água corporal total, que é os 60% mais ou menos do peso do paciente. Então, se é 100 quilogramas, meu paciente é 60 de água corporal total. Vezes a concentração do sódio sobre 140 menos 1. Esse é uma constante, que um dia eu explico para vocês aonde que vem. Importante isso aqui, isso eu queria falar, pessoal. A concentração de sódio das soluções, né? Soroglicosado não tem sódio. Então, se você aporta numa hipernatremia soroglicosado, é água livre, tá? E é muito importante naquele paciente que não pode utilizar gastrointestinal porque está grave, uma coisa, pode usar soroglicosado para corrigir essa hipernatremia, né? Sódio 0,2%, 0,45%, que é soro ao meio, soro fisiológico 500 ml, com 500 ml de água destilada ou glicose, né? Se dilui, tá bom? O rinque lactato é aqui a quantidade de sódio que tem o rinque lactato, que é menos que
sorofisiológico, tá? Por exemplo, se é uma hipernatremia hipovolêmica, você pode usar Ringer, soro glicosado, diluir um pouco em um pouco e tal, né? Soro ao meio é assim, pessoal. Eu soro ao meio. Metade soro fisiológico, metade de um outro solvente que não tenha sódio. Ou soro glicosado ou água destilada, tá? Como que eu vou controlar? Igual que controlava uma hiponatremia. Mente, é isso que eu ia falar, pessoal. A hipernatremia, ela não é tão grave quanto a hiponatremia, tá? Então, temos um pouco mais de tempo. Não há uma preocupação em saber se é aguda ou crônica aí, tanto. Então, tem um pouco mais de labilidade. Não é o mesmo um sódio de 160, hoje é muito, sim, do que um sódio de 110. 110 é um paciente quase com risco iminente de vida, tá? Um sódio de 160, por mais que sim, vai ser grave, com o tempo vai retrasar funções neurológicas do meu paciente, ainda mais se está sedado, despertar difícil e tal, mas não é tão grave quanto, né? Então, vamos com calma nessa correção da hipernatremia, né? Vamos com calma. Erro comum, a falha de todos. Resumo final, esse aqui, quer dar um print, pode dar um print, e se não, estou aberto aqui a dúvidas, tá? Mas vou parar a gravação e agora respondo as dúvidas de vocês.